Muito boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Lopes. Em nome do Executive Education, gostaria muito de agradecer a presença de todos em mais este final de tarde, em que vamos falar aqui de um tema de extrema importância para as organizações, onde cada vez mais o tratamento dos dados é um fator de diferenciação e crucial para o sucesso dessas mesmas organizações. Vamos ter aqui 3 especialistas connosco esta tarde e sendo que pelo meio teremos a apresentação de um caso de estudo, isto com o objetivo concreto de que no final desta sessão possam levar já ferramentas muito concretas ou pelo menos conceitos que vos ajudem a poder olhar para o tema com maior profundidade. Eu deixo-vos só o alinhamento de como é que funcionará a sessão. Teremos um primeiro momento com os professores Jorge Caiado e Eliane Marques, em que passaremos aqui por algumas das matérias mais importantes dentro da dimensão da inteligência artificial e machine learning, e depois teremos o Márcio Santos em representação da Amazon Web Services, em que fará a apresentação de um estudo de caso. No final, reservaremos um período para que possam ser colocadas as vossas questões. Aproveito e deixo nota para que no decorrer da sessão não hesitem em ir colocando as questões no espaço de Q&A que existe na zona inferior, porque nós vamos estar a recolhê-las todas e vamos o máximo possível tentar que todas possam ser respondidas no final da sessão. Entretanto, e para não roubar mais tempo, passo a apresentação do professor Jorge Caiado, doutorado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão e também cofundador e sócio da Global Solver, uma empresa tecnológica que trabalha em inteligência artificial, machine learning e big data. Professor Eliane Marques, vice-presidente executivo de Data e Inteligência Artificial na Protegrity, uma empresa especializada em privacidade e segurança de dados. Foi também vice-presidente de Data Science no The Emirates Group, antes de desempenhar diferentes funções globais de inteligência artificial na Think Big Analytics, Teradata, Deloitte e ADP. E temos o Márcio Santos, Senior Solutions Architect na Amazon Web Services, que apresentará então um estudo de caso. Para não roubar mais tempo, passo então a palavra ao professor Jorge Caiado para que possa iniciar a sua apresentação e retome no final com as vossas questões. Relembrando, não deixem de as colocar no espaço de Q&A que nós estaremos a registá-las, está bem? Uma boa sessão para todos. Ora, muito boa tarde a todos. Gostava naturalmente de saudar todos os participantes e também os meus colegas. Portanto, eu vou tentar aqui em cerca de 10 minutos apresentar alguns números da inteligência artificial e factos e depois também, digamos, falar um pouco sobre as unidades curriculares que compõem a pós-graduação que o ISEG se propõe a oferecer nesta área. Pronto, toda a gente se lembra ou recorda desta imagem em que vemos digamos, o campeoníssimo de xadrez Garry Kasparov, digamos, a jogar contra o machine learning. Portanto, ou seja, e neste caso, isto já foi há 25 anos, em 1997, que este supercomputador desenvolvido pela IBM, chamado Deep Blue, venceu Kasparov, portanto, em 6 partidas, com 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, e, portanto, com isto tornou-se o primeiro computador a vencer um campeão mundial. Mais tarde, também, uma empresa chamada DeepMind desenvolveu um programa de computador chamado AlphaGo, que também, através de algoritmos de machine learning, por reforço, conseguiu bater também um campeoníssimo coreano, Lee Sedol, no famoso jogo de tabuleiro, o Go, que é muito popular na Coreia, na China e também no Japão, e que até motivou um excelente comentário na Netflix. Pronto, isto para dizer que os algoritmos de machine learning e de inteligência artificial não foram inventados agora. Portanto, alguns têm dezenas de anos. Contudo, os avanços computacionais e a disponibilização de grandes coleções de dados têm permitido fazer grandes avanços nestas áreas.
com ênfase em aplicações como o processamento de linguagem natural, o reconhecimento da fala, da escrita, os motores de busca, os próprios sistemas de recomendação, a detecção de fraude, entre outras. Bom, se calhar é importante... Sim? Desculpe, só para dar nota, que já foi referido aqui que na apresentação está a partilhar as notas também. Se calhar voltar a abrir para colocar o slide. Obrigado. Ok. Peço desculpa. Pronto. Talvez seja aqui importante referir alguns números da inteligência artificial, nomeadamente do ponto de vista económico. Espera-se que, segundo a PricewaterhouseCoopers, 26% é o contributo estimado da inteligência artificial para o PIB da China em 2030. Isto, de facto, é notável. A Netflix, por exemplo, conseguiu poupar cerca de $1 bilhão com o sistema de inteligência artificial de recomendações de filmes e séries televisivas. Portanto, atualmente, 75% dos utilizadores da Netflix seguem este sistema de recomendações. Eu sou um caso e vocês provavelmente também. Num outro estudo da Gartner, estima-se que 80% das tecnologias emergentes em 2021 vão usar ferramentas de inteligência artificial. 60% dos talentos de inteligência artificial são absorvidos pelas empresas financeiras e tecnológicas. Enfim, hoje em dia a maioria das pessoas prefere usar tecnologias como o chat em vez de falar diretamente com o operador humano. Enfim, podemos também dizer que grande parte dos utilizadores de ferramentas e técnicas de inteligência artificial, enfim, preferem e vão provavelmente usar estas tecnologias para a previsão de vendas e até para melhorar, digamos, o marketing digital. Já para não falar do aumento brutal que se tem vindo a fazer em termos de investimento em inteligência artificial. Em 2016, o investimento foi de cerca de $130 bilhões. O ano passado atingiu perto dos $200 bilhões. Portanto, não é por acaso que nos últimos anos se tem vindo a assistir um aumento significativo do número de patentes utilizando técnicas de inteligência artificial, com ênfase na China. Bom, e naturalmente, como foi também apresentado no filme introdutório, segundo um estudo do LinkedIn, 4 profissões ligadas ao machine learning e à inteligência artificial estão no top da procura. Em primeiro lugar aparece o engenheiro de machine learning, que neste caso, enfim, com um crescimento de quase 10 vezes em relação à procura. Depois aparece o data scientist, em segundo lugar, o big data developer e, por fim, o diretor de data science. Portanto, estes números mostram, efetivamente, da importância destas profissões e, naturalmente, em Portugal ainda existe uma lacuna forte de profissionais nestas áreas, com qualificações em ciência de dados, mas acreditamos que o ISEG vai e propõe-se naturalmente vencer esta lacuna com a criação de uma pós-graduação em inteligência artificial e machine learning. Bom, então a questão que se coloca vale a pena, de facto, investir nesta área? Vale a pena, de facto, procurar emprego nesta área? Bom, de facto, se nós olharmos para o salário médio pago nos Estados Unidos para um profissional de machine learning, de facto, sem dúvida que sim. Ou seja, em média, isto foi baseado num estudo
com 1.600 engenheiros de Machine Learning, o salário médio anual nos Estados Unidos ronda os 146 mil dólares. Por exemplo, um engenheiro de Deep Learning recebe aproximadamente 183 mil dólares anuais e um Data Scientist cerca de 122 mil dólares. No topo das empresas digamos que pagam melhor, nos Estados Unidos encontramos o eBay, portanto, que é digamos, uma empresa americana de comércio eletrónico, todos conhecemos. Segue-se a Tapjoy, que é uma empresa sediada em São Francisco, que vende publicidade em aplicações móveis, como jogos. E, por último, o Twitter, que oferece um salário a rondar os 205 mil dólares por ano. Enfim, estes números são de facto claros de que vale a pena investir nesta área. Bom, se calhar agora é a altura de falar um bocadinho da pós-graduação. Portanto, a pós-graduação do ISEG nesta área está dividida em 3 blocos. Num primeiro bloco, fazemos uma introdução à inteligência artificial, ao machine learning e à ciência de dados, desde a recolha, a limpeza e a transformação dos dados até a análise exploratória, utilizando como linguagem de programação o Python, que é atualmente a linguagem eleita pela maioria das empresas tecnológicas, como o Facebook, o Google, o Instagram, o Spotify, entre outras. Esta fase é muito importante, que é a fase em que normalmente das etapas ou de todo o ciclo de um projeto de machine learning ocupa cerca de 70% a 80% do tempo. E, portanto, é uma área fundamental. Depois o meu colega Heleno vai falar um bocadinho também das tecnologias de inteligência artificial, das livrarias, de aplicações da inteligência artificial. Depois, no segundo bloco, vamos introduzir os algoritmos de machine learning. Portanto, no fundo, vamos falar sobre os algoritmos de machine learning supervisionado e não supervisionado e também de métodos de previsão e ainda de deep learning e da privacidade da inteligência artificial. Pronto, em relação a estes métodos supervisionados, não supervisionados e de previsão, podem ajudar as empresas a resolver inúmeros problemas, como, por exemplo, prever a fidelização de um cliente e os seus principais determinantes. Portanto, muitas empresas têm, de facto, utilizado estas tecnologias para prever, de facto, o customer churn, como, por exemplo, o New York Times, do Wall Street, ou empresas ligadas à indústria musical e cinematográfica, como a Netflix, o HBO, ou o Spotify, ou mesmo empresas de software, como, por exemplo, a Adobe, entre outras. Outra das aplicações que temos vindo, ou que tem sido muito utilizada com ferramentas de machine learning, é a recomendação a clientes. Portanto, este tipo de algoritmos são capazes de gerar mecanismos de recomendação, através das suas experiências passadas, portanto, de histórico de compras, conseguem, de facto, ou tendências demográficas. Portanto, empresas como a Amazon, a Walmart, ou mesmo a Netflix, conseguem determinar quais os produtos e serviços a recomendar aos seus clientes. Depois temos também a segmentação de clientes. Enfim, podemos utilizar técnicas de clustering para segmentar clientes de acordo com os seus hábitos de consumo, o seu status social, a sua localização geográfica, o género, etc. A detecção de fraude e anomalias em operações financeiras, como, por exemplo, transações com cartões de crédito. A extração de informação quer de dados estruturados, como, por exemplo, transações de vendas, ordens de compra,
indicadores económicos, etc., quer de dados não estruturados, portanto, que estão presentes nas redes sociais, nos blogs, nas notícias, vídeos, etc. Aliás, uma das aplicações mais antigas do machine learning é a classificação dos e-mails como spam, enfim, que apresentam naturalmente conteúdos fraudulentos ou publicidade que nós não desejamos. E, portanto, detectando palavras como grátis, clique aqui, ou poupança, savings, ou uso exagerado de exclamações e interrogações. E também a análise financeira, em que, com recurso a algoritmos machine learning, podemos não só classificar atividades fraudulentas, como ajuda e podemos, por exemplo, fazer a negociação da aquisição de carteiras de ativos, de dívida, de clientes bancários, ou analisar a concessão de empréstimos ou a concessão de cartões de crédito, e entre outros. Portanto, são algumas das aplicações que podemos, de facto, recorrer ou podemos, digamos, utilizar recorrendo a técnicas, ferramentas de inteligência artificial e machine learning. Portanto, vou deixar aqui o último bloco e algumas destas unidades curriculares para o meu colega Eliano Marques, que naturalmente vai também colaborar quer na coordenação, quer como docente deste curso, que também vai ter como docentes pessoas com bastante experiência e qualificação nestas áreas, que já desenvolveram projetos internacionais em grandes empresas e, naturalmente, procurando dar sempre um ênfase muito prático e resolver problemas end-to-end, desde a recolha da informação até a implementação do projeto. Obrigado. Obrigado, professor Jorge. Muito boa tarde. Já agora, se pudesse continuar a partilhar este slide, porque também ficava enquadrado já com o restante. Portanto, pegando um pouco na temática final, o nosso objetivo quando criamos esta pós-graduação era de facto trazer realidade à realidade empresarial a esta pós-graduação. E isto implicou termos muito ênfase na componente prática, mas também ter muito ênfase em como é que isto de facto se desenvolve numa empresa. E, portanto, nós tomamos a decisão de introduzir um conjunto de tecnologias que suportam a inteligência artificial, que não seja só a ferramenta de modulação, neste caso em Python. Aqui eu falo em todo o ecossistema por detrás de um sistema de inteligência artificial, e posso-vos garantir que a parte de modulação é uma componente muito pequena no seu todo, apesar de ser a parte mais importante, porque é onde tem de facto a inteligência no ecossistema de uma empresa. É uma componente pequena. É necessário trabalharmos a parte de gestão do código, é necessário termos um sítio para fazermos o armazenamento de todas as componentes associadas ao modelo, os relatórios. É preciso automatizar o processo de treino, de deployment e depois de integração com um processo de negócio, e portanto nós vamos introduzir essas tecnologias logo no bloco 1 da pós-graduação. Há uma componente que diferencia esta pós-graduação de muito conteúdo que se possa encontrar até mesmo em online, que é o nosso foco em as últimas técnicas e as últimas ferramentas de machine learning, neste caso falando um pouco de deep learning, onde iremos abordar temas de computer vision, temas de NLP, temas de redes neuronais recorrentes, que no fundo são técnicas mais recentes que, dentro de áreas muito específicas, conseguem ter uma performance maior. E isto permitirá
às pessoas aos alunos que tiverem a seguir esta pós-graduação, terem um conjunto de conhecimentos muito recentes dos últimos desenvolvimentos dentro desta área. Outra componente também, que é muito recente, é a questão da segurança e da privacidade da inteligência artificial. Só para terem ideia, a Gartner prevê que em 2024, 60% os modelos de machine learning vão ser desenvolvidos com dados sintéticos. A Gartner estima que no próximo ano já, cerca de 60% dos ataques cibernéticos serão efetuados contra sistemas de inteligência artificial. E isto traz a componente da segurança e da privacidade dentro da inteligência artificial, uma grande área de foco em termos mundiais. Temos muita comunidade a fazer desenvolvimentos em técnicas novas e nós, nesta pós-graduação, vamos trabalhar com as mais recentes, desde utilizar encriptação homomórfica para antes de fazermos o treino de modelos, até trabalharmos com técnicas de anonimização que irão permitir garantir um nível de privacidade dos dados quando eles têm dados sobre pessoas, sem descolorar a performance do modelo. E tudo isto também vai permitir que os alunos, ao voltarem às empresas, tenham um maior awareness de que é possível desenvolver modelos sem prejudicar a segurança e a privacidade dos dados. E isto é um tema que tem muito impacto nas empresas. Na Europa nós somos guiados pelo GDPR. No mundo há muitas outras regulações que nos obrigam a pensar de forma diferente e nós vamos abordar essas temáticas dentro do bloco 2. E para finalizar, que acho que é um tema que é muito importante e é um dos temas que eu particularmente dedico-me muito no meu dia-a-dia empresarial, e por todas as empresas que trabalhei ao longo do mundo, trabalhei muito esta componente, que é como é que uma empresa desenvolve um projeto ponta a ponta, desde a identificação de um problema até pô-lo em produção e integrar com um processo de negócio para acrescentar o valor que nós queremos. Só para terem ideia, 97% em média, 97% dos projetos de inteligência artificial não chegam à produção, segundo os últimos dados que eu obtive de uma fonte credível. Isto significa que as empresas até estão a recrutar, até estão a investir, mas estão com dificuldades em como é que se põe estas soluções em produção, como é que isto de facto funciona na realidade. E nós, através de processos utilizados em empresas espalhadas pelo mundo inteiro, vamos partilhar como é que se põe modelos em produção, como é que se faz essa gestão e essa monitorização, mas também vamos ajudar os alunos a trabalhar com casos de estudo reais para empresas e que possam também perceber como é que isso depois, numa empresa, no seu dia-a-dia, funciona e como é que podem acrescentar valor nas empresas daqui para a frente, tendo em conta todas as componentes de um projeto de machine learning. E isto, de facto, realça aquilo que o professor Jorge estava a dizer há pouco e que eu já referi, o nosso foco muito grande na componente prática. Ou seja, o nosso grande objetivo, para além de trabalharmos com uma grande parceria com a Amazon, para além de trabalharmos nas últimas tendências, quer seja de algoritmos, de bibliotecas, de ferramentas, quer seja temas inovadores como Deep Learning e a segurança e a privacidade, vamos garantir que os alunos de facto aprendem a chegar a uma empresa, a abordar um caso de estudo e a saber pô-lo em produção ponta a ponta, para que nós consigamos, através desta pós-graduação, melhorar pelo menos nas empresas para as quais os alunos irão trabalhar, melhorar este rácio de números de casos de estudo, neste caso em empresas, que chegam à produção e que são utilizados e que acrescentam valor. Da minha parte, para já é tudo. Eu passo então a palavra de volta. Vamos passar agora para o caso de estudo apresentado pelo nosso colega
Ok. Márcio, não sei se estás-me a ouvir, eu queria passar agora a palavra para... Força. Ok. Força, César. Muito obrigado. Parece. Vou só partilhar aqui o meu ecrã. Se o Jorge não se importar de deixar partilhar... Ok, muito obrigado. Impecável. Então vamos lá. Antes de mais, muito obrigado à ISEG pelo convite para a participação neste webinar e muito obrigado ao Jorge e ao Iliano pelo esforço e investimento que estão a ter na coordenação deste curso. Efetivamente, inteligência artificial, machine learning vai ser um tópico extremamente importante nos próximos anos, e dotarmos os nossos profissionais que estão no terreno com capacidades de gerirem soluções de inteligência artificial e de machine learning ponto a ponto vão ser extremamente importantes para desenvolver tanto tecnologicamente como de um ponto de vista financeiro o nosso país. O meu nome é Márcio Santos, eu sou um dos arquitetos de soluções da AWS para Portugal, focado em setor público, e o que eu vou partilhar convosco hoje é um bocadinho um overview generalizado que toca em alguns pontos que já foram falados, em algumas das dificuldades de operacionalizar soluções de inteligência artificial e machine learning ponto a ponto, e depois vou partilhar convosco 3 exemplos de coisas que estão a ser desenvolvidas pelos nossos clientes e finalmente vamos nos focar num caso de estudo um pouco mais profundamente e ver de um paradigma de implementação desde a recolha dos dados necessários até à colocada em produção da solução propriamente dita, de que forma é que tudo isto pode ser estruturado e onde é que as tecnologias cloud são extremamente importantes. Fazendo aqui um resumo breve, aproveitando também alguma da informação que o professor Jorge já partilhou, efetivamente cada vez nós vimos mais que tudo o que é machine learning, tudo o que é inteligência artificial estão num crescendo enorme. Prevê-se que atualmente e até final do próximo ano o investimento a nível mundial em soluções de inteligência artificial, não estamos a falar em infraestrutura de suporte, estamos a falar no desenvolvimento de soluções propriamente ditas, deverá chegar a mais ou menos aos 100 bilhões de dólares até ao fim do ano 2022, e isto é um crescendo de aproximadamente 3,5 vezes quando comparadas com os valores de 2019. A Gartner diz-nos que até ao final de 2024 vamos assistir a um shift enorme em que 75% das grandes empresas que à data de hoje estão a fazer pilotos, estão a investigar, estão a colocar os pés na água de como é que a inteligência artificial pode ser útil para o negócio e pode desenvolver tecnologicamente o negócio, vão passar de este estágio de protótipo para um estágio de operacionalização e vamos ver cada vez mais que as soluções de machine learning vão ser aplicadas a tarefas efetivamente real world, coisas úteis para a sociedade, coisas úteis para todos os nós que estamos neste mundo. E uma das coisas que irá acontecer também, de um ponto de vista de desenvolvimento de soluções, é que o paradigma de machine learning, que à data de hoje é ainda muito motivado por académicos, ainda muito motivado por chegar a aprender toda a stack, desde a componente dos algoritmos até a componente da infraestrutura necessária, até a operacionalização dos modelos, tudo isto vai começar a ser visto num paradigma muito similar ao paradigma de DevOps aplicado ao desenvolvimento de software, porque efetivamente vão ser necessárias soluções ponto a ponto que se abarquem tudo o que é necessário para termos a operacionalização de uma solução de machine learning. E isto, ao fim e ao cabo, está muito relacionado com os desafios na operacionalização destes ambientes de machine learning e destas soluções, porque é complexo e é complicado colocar soluções em produção a larga escala, e aqui quando falamos em larga escala, falamos quando nós precisamos de analisar informação e de alimentar modelos com informação que ronda os petabytes e já não os terabytes, a infraestrutura que necessitamos e a plataforma tecnológica que necessitamos é totalmente diferente e é uma escala imensa. Depois, as equipas
necessitam de ser cada vez mais produtivas, necessitam de ter a capacidade de se focar efetivamente no seu trabalho. Um data scientist, por exemplo, tem de efetivamente se focar na sua ciência, nos seus algoritmos, na análise dos dados e na determinação de que forma é que pode tirar alguns insights, alguns indicadores dessa informação, e não na gestão do dia-a-dia da infraestrutura que irá operacionalizar a solução. E, por fim, para obtermos uma democratização efetiva do que é o machine learning, do que é a inteligência artificial, temos cada vez mais de reduzir o custo de propriedade, reduzir o custo de execução, reduzir o custo de operacionalização e reduzir o custo final de inferência e de colocada em produção de todo o sistema e da manutenção do dia-a-dia do sistema. A AWS tem um paradigma muito focado na stack integral de inteligência artificial e machine learning. Apesar de termos serviços já prontos à utilização na camada superior, que ali está cinzento, os AI Services, quando estamos a falar na operacionalização e quando estamos a falar na aplicabilidade que vamos ver nesta pós-graduação, estamos a falar da camada de baixo, nos nossos ML Services, nas frameworks e na infraestrutura. E aqui o grande objetivo por parte da AWS como plataforma e como provider da solução é que os utilizadores se possam efetivamente focar no desenvolvimento dos modelos, no desenvolvimento de tudo o que ronda as necessidades de informação, abstraindo o que é a infraestrutura, abstraindo o que é a parte, vamos chamar, mais complexa da operacionalização de como treinar o modelo e de como colocar o modelo em produtivo. Fazemos isto utilizando uma plataforma integrada chamada SageMaker, okay, cujo objetivo é entregar uma experiência de machine learning totalmente gerida, onde vocês possam ingerir os vossos dados, trazer os vossos próprios modelos, treinar os modelos com os vossos dados, optimizar os modelos, optimizar os hiperparâmetros, fazer testes, fazer experimentação, tentando sempre abstrair ao máximo a necessidade de estarem a gerir a infraestrutura que faz a operacionalização de toda esta plataforma. Olhando agora para exemplos efetivos do que é que os nossos muitos clientes espalhados pelo mundo inteiro estão a fazer connosco e com as nossas capacidades de machine learning, e não só com a full stack do SageMaker, mas também com a colocada em produção da sua própria infraestrutura, dos seus próprios algoritmos. Acredito que quase toda a gente já ouviu falar do Duolingo. Okay? O Duolingo é uma startup americana e que tem um objetivo que eu acho espetacular e já me tem ajudado muito, que é treinar pessoas, ensinar pessoas a falar em línguas estrangeiras. E dentro da sua missão, o que eles querem é garantir que conseguem fazer esta capacidade, conseguem entregar esta capacidade com apenas 15 minutos de treino por dia. Eles necessitam de conseguir treinar modelos que tipicamente têm entre 100 mil e 30 milhões de data points distintos, okay? E depois colocar estes modelos em produção para fazerem aproximadamente 300 milhões de previsões cada dia. Como é que eles fazem isto? Eles fazem isto utilizando a AWS, que suporta o desenvolvimento dos seus próprios algoritmos, que fazem operações totalmente distintas. Aqui estamos a falar de algoritmos para reconhecimento de voz, algoritmos para classificação do que estão a ouvir de acordo com o que seria expectável, e depois utilizam também os nossos serviços de AI, como é o nosso Poly, que faz text-to-speech, e dessa forma conseguem falar via a sua aplicação com os seus utilizadores. Eles não começaram nativamente com a AWS, fizeram uma migração para a AWS, e quando começaram a trabalhar connosco e começaram a automatizar a sua plataforma, o que efetivamente acabou por ter impacto foi que tiveram uma melhora significativa na fiabilidade das previsões, que de um dia para o outro, após a colocada em produção de diversas novas funcionalidades, viram que a retenção dos seus utilizadores cresceu em 12%. Um impacto extremamente significativo no seu negócio, que ao fim e ao cabo é colocar uma solução de ensino de língua estrangeira
disponível mundialmente, esta capacidade adicional de retenção de 12% é extremamente importante para o dia-a-dia. Olhando agora para algo que nos assola dentro do que é a pandemia de Covid, temos aqui o exemplo da AstraZeneca. A AstraZeneca é uma fabricante de life sciences e biomedicina, tem uma das vacinas de Covid que estão disponíveis no mercado, e adicionalmente eles, dentro do seu fluxo de investigação e desenvolvimento, necessitam continuamente de analisar amostras de tecido, ver de que forma é que os produtos que estão a desenvolver, os medicamentos que estão a desenvolver, têm impacto nos tecidos em laboratório. E aqui este caso de estudo foca-se numa tarefa que é muito repetitiva e que tipicamente é uma das partes mais chatas e mais manual labor que existem na componente de AI Machine Learning, que é o labeling dos dados. Olhar para os dados que temos, olhar para a informação que temos, catalogar os mesmos, para depois poder utilizar esses dados para ingestão no treino de um modelo. Eles usam uma plataforma dentro do SageMaker denominado Ground Truth, okay? Que é uma plataforma que permite, em tempo real, fazer o labeling manual da informação que recebem, dá-los um interface. O interface mostra cada um dos dados de forma sequencial, sugere automaticamente, com base num algoritmo de machine learning, possíveis catalogações para aquela amostra específica e permite facilitar o trabalho manual dos catalogadores de dados para depois utilizar essa mesma informação nova no treino e inferência de novos modelos. Mais um exemplo dentro da pandemia, aqui especificamente nas vacinas. Para quem não sabe, a Moderna tem uma das vacinas Covid que utiliza uma tecnologia totalmente distinta. Eles basicamente utilizam uma tecnologia baseada em RNA mensageiro e o que faz é injetar no nosso organismo pequenos segmentos de RNA que ensinam às nossas células a produzir uma proteína específica que replica a proteína do Covid-SARS-2 e dessa forma depois permite ao nosso organismo identificar essa proteína como sendo um objeto estranho e desenvolver os mecanismos de defesa que necessita. Eles fazem tudo isto sem necessitarem de injetar nem um segmento do vírus adormecido, como tipicamente é utilizado em algumas tecnologias de vacinas, nem utilizando ADN do próprio vírus, utilizam um mecanismo totalmente distinto. Eles alcançaram um recorde do desenvolvimento da vacina no primeiro estudo clínico, em que, utilizando diversos métodos de inteligência artificial e de análise do processo de descoberta de como implementar e de como retirar esta informação do vírus, conseguiram desenvolver o primeiro lote de vacinas em apenas 42 dias. Isto é um exemplo de que forma é que profissionais de saúde, extremamente conhecedores de como funciona o nosso organismo, como funcionam os vírus, como funciona o ADN e o RNA, apoiados por um sistema de machine learning, conseguiram fazer algo extremamente surpreendente de desenvolver uma vacina em apenas 42 dias. Por fim, olhando mais aqui sim para a solução end-to-end da recolha de informação, criação de uma infraestrutura e colocação em produtivo de uma solução de machine learning. A Mobileye é uma empresa que pertence à Intel e é uma empresa que está totalmente focada no desenvolvimento de soluções autónomas para condução. Eles estavam a trabalhar on-prem e cada vez mais estavam a sentir que tinham uma dificuldade imensa no treino dos seus modelos, porque a quantidade de informação que precisavam de utilizar para cada ronda de testes ultrapassava os 100 teras. E eles estavam numa dificuldade tecnológica em que iriam implementar novos mecanismos, novos lidares nos carros que têm a fazer recolha de informação,
e aqui iriam começar a trabalhar com datasets que iriam chegar aos petabytes, porque, para terem uma ideia, os novos veículos que eles têm a fazer recolha de dados no terreno, em aproximadamente 8 horas conseguem recolher 10 terabytes de informação dos diversos sensores. Eles migraram toda esta plataforma para a AWS e fizeram diversas melhorias tecnológicas que dificilmente seriam passíveis de serem implementadas de uma forma tão eficiente se não recorressem a tecnologias cloud. Oi? Desculpa-me. Um pequeno problema tecnológico. Ok. E o que é que efetivamente eles têm a nível de plataforma tecnológica? Olhando para a estrutura end-to-end, no início de todo este processo, eles têm os diversos veículos. Estes diversos veículos estão no terreno a recolher informação. Essa informação é enviada em tempo real via ligações 4G a 5G para a plataforma da AWS, para um sistema de armazenamento de informação, o nosso S3. Depois de estar em cima do S3, é aplicado uma série de labels automáticas e é criada uma base de dados de labeling e de relação da diversa informação que é recolhida num sistema de base de dados NoSQL, um DynamoDB, e essa informação e essas labels preliminares são depois enviadas para um sistema de processamento em batch. Okay? Este sistema de processamento em batch irá preparar os dados para serem utilizados no retreino do modelo. Estes dados podem ser ou automaticamente catalogados e preparados, ou então o sistema tem a capacidade de identificar potenciais problemas no labeling dos dados e colocá-los para validação manual via o SageMaker Ground Truth que eu falei há pouco. Esta informação é depois totalmente ingerida para o ponto do treino do modelo. E uma das coisas extremamente importantes e que os permitiu ultrapassar esta dificuldade de datasets extremamente enormes é que muitas vezes, e a grande maioria dos cenários o faz assim, quando nós fazemos treino distribuído de modelos, em que usamos várias máquinas virtuais ou vários computadores para treinar o mesmo modelo, temos de partir os dados de ingestão em pequenas partes. Cada uma dessas partes são transferidas para cada uma das máquinas virtuais dos computadores que irão fazer o treino de modelo, e existe esta duplicação de informação. O SageMaker tem a capacidade de ingerir essa informação diretamente a partir do Data Lake. Ou seja, estamos a falar que reduzimos drasticamente o custo de treino do modelo, porque não precisamos de duplicação de informação, e conseguimos controlar o treino do modelo e o custo associado, porque o SageMaker tem a capacidade de levantar máquinas virtuais dotadas de GPU, dotadas de chip de treino, dotadas de ASICs ou FPGAs, à medida das necessidades do nosso modelo e da tecnologia de treino que estamos a utilizar, e processar toda essa informação em streaming, e quando termina o treino efetivo do modelo, pode encerrar totalmente toda a infraestrutura e o custo volta novamente a zero. E mais importante ainda, toda a capacidade de colocada em produtivo do novo modelo pode também ser gerida pela própria plataforma, e aqui estamos a falar, por exemplo, no caso da Mobileye, eles depois de fazerem o treino do modelo, depois de fazerem a validação se a nova versão do modelo, se os novos hiperparâmetros que foram utilizados, se a nova eficácia do modelo existe e sim vamos colocar este modelo em produtivo, tem a capacidade de fazer um deployment, neste caso, fazer um deployment integrado de este novo modelo para dispositivos de inferência que estão instalados nos diversos cabos que eles utilizam e fazê-lo novamente de uma forma gerida em cima de redes 4G e 5G. E com isto termino a minha apresentação. Muito obrigado novamente pelo convite e podemos ir para perguntas e respostas. Exatamente. Muito obrigado pela apresentação. Acho que foi extremamente relevante para todos os presentes. Prova disso, o facto de termos
toda a gente ter mantido do início ao fim e, portanto, só por aí está feito o elogio a todos, compete-me a mim também agradecer. Nós, entretanto, estamos aqui um bocadinho mais apertados de tempo, porque estendemos um bocadinho mais, porque o conteúdo também assim o justificou, mas vamos acelerar aqui um pouquinho a parte das questões. As questões acabam por ser, na verdade, ambas um bocadinho para os coordenadores, sendo que aqui a segunda depois envolverá também um pouco do Márcio, mas uma primeira questão, acho que é colocada, é se para frequentar a pós-graduação, se são necessários algum tipo, qual o nível de conhecimentos prévios sobre inteligência artificial, sobre o tema, para se poder frequentar a pós-graduação? Bom, não sei se... Bom, estamos aqui a ver quem é que começa a resposta. Eu acho que aqui o importante é, de facto, existir alguma base de áreas relacionadas com a matemática ou a tecnologia. E isto pode, obviamente, ser através de um conjunto de cursos muito alargado, vai desde engenharias, a gestão, a economias e por aí fora. No entanto, há outros cursos que não têm tanta componente associada à matemática que, da mesma forma, podem tirar proveito. Agora, o essencial aqui, de facto, é a motivação para obter estes novos conhecimentos, e nós vamos tentar, ao máximo, começar com introduções que também permitam o aluno desenvolver as suas competências ponta a ponta. Não sei se aqui, Jorge, gostarias de acrescentar alguma... Sim, eu diria até cursos que tenham uma componente de estatística aplicada, não necessariamente matemática pura, mas tenham uma componente de estatística aplicada, com os principais métodos estatísticos, como as distribuições, toda a parte da inferência estatística. Vamos falar também muito em métodos de otimização e, portanto, todos os cursos que tenham uma componente de investigação operacional, métodos de programação, e pronto, e depois também penso que hoje em dia é transversal a todos os cursos algum conhecimento informático, de sistemas de informação. É evidente que este curso de pós-graduação é um curso muito prático. Nós vamos utilizar muitas livrarias em que nós não vamos inventar algoritmos, e os alunos também não têm necessariamente dominar toda a abstração por trás do algoritmo. De facto, o que é importante é saber quais são as suas principais vantagens, desvantagens, limitações, e poder implementar em poucas linhas de código alguns algoritmos, naturalmente aqueles que achamos que são os melhores para o machine learning. Portanto, não é, digamos, um curso desenhado apenas para matemáticos ou para engenheiros. Podemos aqui também oferecer o curso em outras áreas, como o marketing, economia, gestão e áreas afins. Outro ponto que eu também talvez aqui realçasse era que, tendo em conta a praticabilidade que nós já falamos, vamos, portanto, ajudar a introduzir temas mais relacionados com a própria gestão de inteligência artificial numa empresa, e que, por um lado, irá até requerer talvez um pouco menos de componentes programáticas, mas mais componentes de arquitetura. Por exemplo, nos exemplos que o Márcio estava a referir, como é que nós ligamos inteligência artificial com DevOps, como é que se automatiza o processo desde treino, deployment e depois integração com processos de negócios. Há aí uma componente muito associada à gestão dos próprios sistemas, que também é importante para alguém que esteja interessado em progredir a sua carreira nas áreas de Data Science, a chegar à própria gestão de pessoas e práticas dentro de uma empresa. E, portanto, essas componentes também são importantes realçar. Muito obrigado, professor. Eu um bocadinho no enquadramento do que estava a dizer antes, como estamos aqui um pouco apertado de tempo, eu vou colocar só
só mais duas questões. Uma agora que referi aqui envolve o Márcio também, que era um bocadinho, estavam a questionar qual, no fundo, qual o nível de participação da Amazon e no que se concretiza a parceria da Amazon com a própria pós-graduação. Eu posso tomar essa. Então, a nível da parceria, nós estamos a colocar à disposição do ISEG e à disposição dos alunos desta pós-graduação a nossa plataforma tecnológica via o nosso programa educativo AWS Educate. Isto vai dotar as aulas práticas e a componente prática do curso da capacidade de, do ponto de vista de hands-on, utilizarem todo o poder da plataforma da AWS para isso efetuarem a parte prática da pós-graduação, utilizando efetivamente algo que é utilizado em produção por grandes empresas e que permite que os participantes nesta pós-graduação tenham uma experiência mais real do que é o dia-a-dia de um cientista de dados ou de um operativo de machine learning. Eu aqui também, para acrescentar um pouco do nosso lado, até porque eu já trabalho com a AWS há mais de 10 anos, talvez, aquelas arquiteturas que o Márcio estava a apresentar, nós vamos torná-las realidade dentro dos casos de estudo que vamos resolver. Ou seja, quando nós estamos a falar em introduzir tecnologia de inteligência artificial, iremos fazê-lo focado na plataforma da AWS, ou seja, quando tivermos a introduzir como é que se gera código, como é que se gera modelos, como é que se cria um projeto, como é que articulamos os diferentes artefactos que são armazenados no ciclo de vida do projeto, vamos fazê-lo tendo em conta a nossa parceria com a AWS. E para cada caso de estudo que nós resolvermos no final da pós-graduação, cada uma dessas soluções terá a sua própria arquitetura. Ou seja, podemos ter uma arquitetura que envolva deep learning e por esse motivo seja necessário a infraestrutura com GPUs, ou podemos ter um caso de estudo que seja necessário pôr um modelo em produção e que seja utilizado um serviço em tempo real para consultarmos previsões, por exemplo, seguindo o exemplo do Márcio, que havia uma empresa que utilizava um serviço para fazer 300 milhões de previsões ao dia. Portanto, nós vamos aqui depois fazer esta tal ponte para a realidade, ou seja, resolver casos de estudo, idealmente de empresas reais, para que se possa depois perceber as diferentes arquiteturas, as diferentes engenhos, perceber as diferentes componentes, tendo em conta sempre o tirar o máximo da pós-graduação no contexto de garantir que o aluno, quando acaba a pós-graduação, chega a uma empresa e vai conseguir saber o que fazer para pôr um caso de estudo em produção. E isso para nós é muito importante. Nós não queremos que os alunos saiam apenas desta pós-graduação com eu sei fazer um algoritmo de classificação. Sinceramente, não é esse o target. O target é eu sei como é que eu ponho isto a funcionar numa empresa. Muito obrigado. Eu agora, para concluir, vamos fechar com a questão do Filipe, que é, haverá um foco em questões de Big Data para a utilização de modelos e na exploração dos dados? Sim. Vai depender dos casos de estudo que nós resolvermos. Ou seja, como até nos casos que o Márcio referiu, nós vamos introduzir ferramentas de processamento de dados. E esse processamento pode ser 100 linhas ou 100 milhões de linhas ou 100 milhões de observações. Depende muito do caso de estudo. Agora, o que nós queremos partilhar convosco é, ao utilizarmos ferramentas na cloud, vamos garantir que isso não é um problema. Ou seja, o processamento da informação está associado à infraestrutura. Se a infraestrutura for elástica e na cloud, tiramos o bottleneck de o volume de dados ser um problema. E isso vai ser verdade na parte do processamento da informação, mas também na parte do treino dos modelos. Ou seja, se os modelos para efetivamente treinarem, necessitarem de máquinas com mais capacidade, nós vamos através do projeto, neste caso utilizando o SageMaker, poder garantir que o volume de dados não é um problema. E isto é importante também passar esta mensagem. Eu agradeço já a pergunta do Filipe. Ou seja, nós temos que garantir que os alunos que acabaram esta pós-graduação
não tenham medo do volume de dados, porque não é esse o problema real nas empresas. O grande problema que nós temos que resolver é a integração da solução com o negócio. O volume de dados, as ferramentas, isso, e até nós agradecemos desde já esta parceria com a Amazon, isto fica resolvido com estas tecnologias atuais. E, portanto, vamos indicar como é que se resolve, mas queremos que os alunos logo à partida tenham noção que isso não é um tema nos dias que correm. Muito obrigado. Olha, lá está, como referi, agradecer muito aos professores pelo desenvolvimento desta pós-graduação, pela sessão que aqui tivemos e pela apresentação detalhada do tema. Agradecer muito ao Márcio também em representação da Amazon Web Services por esta parceria, como o professor referia agora, que muito agradecemos e sentimos que enriquece efetivamente o programa e, portanto, o nosso, em nome da instituição Executive Education, agradecer muito aos três e deixar uma última palavra. Naturalmente não me levarão a mal os professores e o Márcio, a todas as pessoas que estiveram aqui connosco em mais um final de tarde a acompanhar-nos neste webinar. Eles são sempre desenvolvidos precisamente para criar este momento de enriquecimento, de partilha, de desenvolvimento, muitas vezes até pela curiosidade sobre o tema, e que depois temos de volta estas ótimas questões para podermos explanar um bocadinho mais tudo o que trabalhamos dentro do nosso universo através dos professores que temos. Portanto, o nosso muito obrigado a todos e espero que nos vejamos em breve. Muito boa tarde.